Olá, meu amigo, minha amiga, sejam bem-vindos a mais um Portal do José, especial de final de ano. Normalmente os temas que são abordados nos finais de ano, nessa época, são muito semelhantes no mundo inteiro, por conta de algumas situações peculiares que eu vou conversar com vocês. Em primeiro lugar, muitas pessoas tiram férias nessa época do ano. Muitas pessoas vão reencontrar seus familiares, muitas pessoas vão para longe, não querem saber de televisão, não querem ler jornais, cancelam as suas assinaturas. Isso é assim no Brasil e em muitos lugares do mundo. Altos servidores públicos também dão descanso, desaparecem para não serem importunados, para não terem contatos com os eleitores, com os cidadãos. E então sobram para os meios de comunicação avaliações do que foi o ano que a gente está concluindo agora e também projeções para o que virá no ano de 2022. Alguns países que têm uma rotina muito tranquila se ocupam com os problemas, as populações se preocupam com os problemas do mundo, mas nós aqui temos problemas que não param de acontecer. E aí os colunistas, os jornalistas, as avaliações que a gente lê e acompanha e assiste, elas estão sempre focadas em situações da balbúrdia que a gente vive aqui no nosso país. Se avalia o que tem sido o governo Bolsonaro e se projeta para 2022 o que é que pode acontecer com esse personagem no ano que teremos eleições aqui no Brasil. E aí surge, novamente, algumas avaliações que nós poderíamos ter ameaça de uma quebra institucional. Muitas vezes eu recebo aqui no nosso portal comentários ou perguntas: professor, será que o Bolsonaro, acuado, ele vai tentar um golpe? Será que a gente... Porque as pessoas estão vendo isso. Nós estamos diante de uma criatura que parece um cão raivoso que está ficando cada vez mais acuado. Isso é perceptível no semblante dele. E aí começam a surgir esses papos de golpe novamente e muitas pessoas ficam tentando entender o que pode acontecer aqui no Brasil. E eu quero dizer para vocês, como eu tenho dito ao longo desses tempos todos que nós estamos aqui, que não existem condições objetivas para qualquer quebra institucional aqui no Brasil. Porque por mais que algumas pessoas perto do presidente, algumas pessoas nas redes sociais ligadas a ele, tenham feito esse tipo de discurso, entre a vontade e a possibilidade existe um fosso gigantesco. Não basta ser golpista, não basta querer ser golpista, você tem que ter condições para realizar o golpe. E eu disse para vocês já em tempos atrás, e eu fico muito impressionado como é que algumas pessoas não conseguiram perceber isso, dentre os formadores de opinião, alguns colunistas. É necessário que haja uma série de fatores que estejam convergindo na mesma direção. Primeiro, uma elite econômica, uma elite empresarial, uma elite que tem o poder do dinheiro, ela precisa estar muito insatisfeita com um governante de plantão para tentar se articular, usar dinheiro, usar poder para derrubar, para mudar o regime e fazer uma quebra. Em segundo lugar, a pessoa que está comandando esse processo precisa ter uma cabeça, ele precisa ter uma inteligência, ele precisa saber o que ele está fazendo, ele precisa ter o começo, meio e fim da história. E é necessário ter também uma ampla base de comunicação, que é vital. Sem comunicação, você tem tentativas de quarteladas isoladas. Então, qualquer tipo de ruptura é precedida de uma grande campanha de mobilização da opinião pública. Até mesmo aqui no Brasil, quando a gente tem um processo de ruptura, quando a gente teve o golpe militar de 64, isso foi precedido de uma campanha maciça por todos os veículos de comunicação financiados pelo governo americano, pelas agências de inteligência norte-americanas, como foi no Chile, como foi no Paraguai, como foi na Venezuela, como foi no Peru, como foi na Colômbia, como foi na Argentina, como foi em todos os países da América Latina que passaram por esse tipo de experiência. Todos eles tiveram uma campanha midiática muito intensa a favor de uma ruptura. Nas democracias, acontecem situações assim também. Quando você tem um impeachment, você não tem um impeachment que não é precedido de uma grande campanha midiática, como foi com o ex-presidente Collor e como foi com a ex-presidente Dilma. Aqui no Brasil, nós não temos uma campanha midiática ostensiva que tenha caminhado na direção de colocar essa figura que é o presidente da República para fora do nosso país. A gente teve críticas,
mas a gente não teve uma campanha diária nesse sentido, motivando a classe política a implementar o impeachment pelas razões que eu falo para vocês o tempo todo. O Bolsonaro, ele não manda em Bolsonaro. O Bolsonaro é o fantoche da história. E ninguém vai querer patrocinar um golpe, uma ruptura institucional aqui no nosso país para colocar o poder de fato que essas estruturas têm, o poder econômico, o poder midiático, o poder industrial, o poder financeiro, o poder dos grupos de investimentos internacionais na mão do fantoche. As pessoas que operam fantoche não vão querer transferir esse poder. Então, não existe essa possibilidade real de ruptura aqui no nosso país. Isso não passa de uma fantasia e de mais um elemento que é jogado no cotidiano para todos nós aqui para a gente ficar preocupado, a gente ficar distraído e não ficar prestando atenção no que está acontecendo. A gente acaba não prestando atenção que, de fato, a figura que está à frente da presidência da República é um fantoche, é um ventríloco, é um marionete que está sendo operado por trás. Enquanto isso não for percebido pela maior parte das pessoas, de fato a gente vai ficar sempre com algum tipo de receio dele fazer um gesto translocado. Eu li uma coluna nesses dias aí que não sei se foi do Gabeira, não lembro o que foi, comparando o modelo que está sendo seguido aqui no Brasil, de ameaças e de quebras institucionais, com o que aconteceu nos Estados Unidos com o Donald Trump. Gente, tem uma diferença, ou diferenças gigantescas, você comparando os Estados Unidos com o Brasil, a tentativa de ruptura lá, a tentativa de ruptura aqui. Em primeiro lugar, partindo da liderança. Não dá para comparar o Trump com o Bolsonaro. O Trump é um empresário hiper bem sucedido, utilizando os meios éticos e antiéticos, as espertezas, as lacunas na lei, os amparos econômicos, enfim, mas é um cara, um articulador, é um político, quer dizer, um empresário que virou político bem-sucedido. O Bolsonaro é um político que se deu bem na vida com os esquemas de quinta categoria que nós sabemos que ele sempre praticou junto com a sua família. Qual o talento intelectual dessa criatura aqui no Brasil? Nos Estados Unidos, há uma coisa muito curiosa que o poder econômico está dividido nas mãos do Partido Democrata e o Partido Republicano. Então, se você tem uma briga ali de poder, você tem briga de complexos econômicos financeiros. É diferente aqui do Brasil, onde todo o complexo econômico financeiro, midiático, está com a figura presidencial. Em segundo lugar, no governo norte-americano, o presidente americano, antes dessa tentativa de ruptura, ele apresentou uma economia que o povo americano percebeu algum tipo de melhoria. Ele teve alguma coisa a apresentar. Ele acabou não vencendo as eleições porque ele foi uma criatura extremamente abjeta. E não foi uma eleição que ele perdeu de lavada, não. Não tivesse acontecido a pandemia no mundo, provavelmente a gente teria um resultado diferente, não é? Então, existem essas diferenças fundamentais em relação ao que aconteceu lá e o que poderia acontecer aqui no Brasil. Então, não há interesses que aqui no nosso país haja algum tipo de ruptura. Então, a gente tem que afastar isso aí e perceber que a figura que é o presidente do nosso país não passa de um fantoche, de um ventríloco, de um mamulengo, de uma marionete, de um boneco de Olinda, né? O boneco está aparente, tem sempre alguém ali dentro do boneco de Olinda operando, mas é alguma coisa assim. E aí, quando a gente fulaniza muito a questão, a gente às vezes acaba incorrendo num erro muito grave. A gente acha que se o Bolsonaro morresse, se ele tivesse um troço, se ele fosse preso, que o problema do nosso país seria resolvido. Não. O problema está atrás dele. E esse problema é que precisa ser jogado no debate do dia a dia. E quem que sustenta essa figura e por que sustenta essa figura? Gente, o Brasil foi o último país das Américas, né? Porque existem outros países que terminaram com a escravidão depois da gente, mas em outras partes do mundo. Mas aqui nas Américas, o Brasil foi o último país que terminou com o regime da escravidão. E isso aconteceu porque as elites escravocratas ficaram até os 47 minutos do segundo tempo
esticando esse modelo econômico porque eles estavam se dando bem com essa história. Eles não estavam preocupados com o escravo aqui no Brasil e muito menos com os pobres, porque além dos escravos nós tínhamos uma sociedade muito pobre aqui no nosso país. Isso nunca foi pensado para ser resolvido, para transformar esse conjunto de pessoas em membros de uma nação. Isso nunca foi pensado. E até hoje não é pensado pelas elites econômicas do nosso país, elites midiáticas, porque um país que tem mais de 40 milhões de pessoas passando fome, não é um país que tem uma elite preocupada. Quando a gente tem os meios de comunicação que escondem uma reflexão crítica do próprio povo, do porquê que ele está passando pelas situações que ele está passando, nós temos a conivência dos grandes veículos de comunicação, na medida que eles ocultam uma reflexão crítica do povo brasileiro. E tome novela, e tome música de baixa qualidade, e tome música que aliena, e tome arte que aliena, e coloquem ali todas as situações lúdicas ligadas a esporte, a arte, enfim, para cada vez mais chamar a atenção da população, anestesiar a população nesse canto, e desinformem por outro com seus telejornais, com seu grande complexo midiático. Você tem uma população anestesiada. Com um fator muito interessante também, além disso tudo, que surgiu muito aqui em países como o nosso, que é o fator religião. Nos Estados Unidos, o Trump tem 90% de apoio dos evangélicos ultraconservadores. Aqui no Brasil, o Bolsonaro, ele não conseguiu isso. Ele tem ali os pastores que gostam muito de poder e dinheiro colados nele, mas os caras vão por qualquer governante que possibilite eles fazerem negócios, enfim. Mas não há uma unidade também aqui nesse campo no Brasil. Então, gente, são muitos fatores, são muitas situações complexas e distintas que afastam da gente essa possibilidade de uma figura deslocada, sem conteúdo, sem apoio midiático para um golpe, sem apoio financeiro para tentar qualquer tipo de aventura. O que se prenuncia para ele é a cadeia. Mas isso eu já falei há mais de 2 anos atrás. O volume de processos que estão se dando, e quando ele vier a perder o poder, gente, o mundo vai acabar com ele. E essas elites escravocratas do nosso tempo, que dão sustentação a esse fantoche, vão querer queimar esse fantoche numa fogueira, até para também expurgar os seus pecados, né? Até para que os porta-vozes desse grupo de, tá vendo? Olha, o cara fez muita besteira, demorou, mas está aí, tá pagando, enfim. Obviamente eles vão tentar fazer de tudo para colocar um substituto que tem uma outra roupagem, mas que coloque em curso o mesmo projeto econômico que o Brasil está vivenciando durante tanto tempo. Os mesmos privilégios, as mesmas isenções, as mesmas participações em interesses do Estado, os mesmos trânsitos para resolverem os seus negócios e a manutenção da mesma injustiça social. Porque se o Estado brasileiro joga dinheiro para o povo, para educação, saúde, saneamento básico, habitação, sobra menos dinheiro para os bancos, para gerar a ciranda financeira, a especulação, o mercado. Então, nós vamos ter um ano de 2022 onde essas questões que eu estou colocando para vocês são vitais e devem ser colocadas ao debate, né? E para isso a eleição presidencial ela pode ser útil. E nós aqui vamos tentar fomentar esse debate, vamos tentar trazer aqui os candidatos que a gente puder, né? Para conversar aqui com as pessoas que estão antenadas na realidade sobre o futuro do nosso país. Gente, eu vou ficando por aqui. O papo hoje foi um papo também de final de ano, né? E, enfim, nós vamos continuar aqui, nós não estamos de férias e para mim é sempre um prazer estar com vocês aqui. Então, a gente se encontra no nosso próximo portal para aprofundar um pouco mais essas conversas, né? Obrigado por vocês estarem aqui. Até o próximo encontro. Tchau.